Bem-vindo ao canal Viva Sem Limites. Neste sexto vídeo vamos analisar a quarta grande ilusão crença, que é a ilusão da insuficiência, que, consequentemente, emerge da terceira ilusão crença. Pois sem a ideia da desunião, a ideia da insuficiência é insustentável. Se existe uma só coisa, e essa uma coisa é tudo o que é, não pode haver qualquer espécie de insuficiência, pois essa uma coisa é suficiente por si própria e, portanto, é suficiente para si, no seu todo. Isto é uma afirmação da natureza de Deus. Não é essa, contudo, a nossa experiência, porque nós nos imaginamos separados de Deus e também separados uns dos outros. No entanto, nenhuma pessoa está separada de Deus, dado que Deus é tudo o que é. Portanto, nós não estamos separados, nem podemos estar separados uns dos outros. Isto é uma afirmação da nossa natureza. Seria incorreto concluir que a ideia de desunião era uma ideia má, que não servia em nada o nosso propósito ou dos nossos ancestrais. Na verdade, a ideia da separação foi uma ideia abençoada, permitindo que o todo compreendesse que era a soma das partes e até mais. A ilusão serve magnificamente o nosso propósito quando a utilizamos como instrumento para criarmos experiências. Quando esquecemos ou não sabemos de que a separação é uma ilusão, imaginamos ser esse o verdadeiro estado das coisas. A ilusão deixa de ser uma experiência e torna-se a própria experiência em si. É como fingir zanga para tornar alguém mais solícito e depois acabar por se zangar a sério. Ou fingir interesse por alguém para fazer ciúmes a outra pessoa e depois descobrir que a ilusão do interesse se tornou de veras real. Então, o expediente transforma-se em experiência. Assim, através deste processo, passamos a acreditar realmente que estamos separados, que a desunião é possível no campo unificado a que chamamos universo. A crença e ilusão na desunião é, sem dúvida, a mais poderosa entre todas as 10 que vão ser aqui comentadas. Teve um impacto enorme na experiência dos nossos antepassados remotos e também na nossa experiência do dia a dia. E mais importante ainda, a convicção de separação conduziu-nos à ideia de que não há o suficiente. Quando havia apenas uma coisa, e nós, ou seja, os nossos antepassados remotos sabiam que eram essa coisa, nunca se pôs em causa não haver o suficiente. Mas quando eles decidiram que existia mais do que uma coisa, então, e só então, começou a parecer que não havia o suficiente de outra coisa. Essa outra coisa que nós pensamos que há, tal como pensaram os nossos antepassados, é a matéria da vida. Paradoxalmente, nós somos a vida. E o que é a vida propriamente em si? É Deus em si. Esta separação de si próprio é aquilo que foi chamado da expulsão do Jardim do Éden. Lógico que isso é um mito, mas subitamente onde existia antes vida eterna, agora existe morte. Repentinamente, onde havia abundância, agora não há o suficiente. De repente, parece que há muitos aspectos da vida a competirem pela vida em si. Isso é impossível na realidade fundamental, mas não é na nossa imaginação, como não o foi nesta realidade tridimensional. Para os nossos antepassados, somos até capazes de imaginar que estamos em competição com os pássaros, as abelhas, com todas as coisas vivas e até com todos os outros seres humanos. Podemos criar um pesadelo, parecendo-nos que tudo o que sustenta a nossa vida parece limitá-la. E dessa perspectiva, tentaremos mesmo dominar o que nos sustenta. Disseram-nos para termos domínio, mas a humanidade decidiu que isso significaria dominação.
Por isso iniciámos uma guerra com a natureza e com a ordem natural das coisas. Utilizámos a ciência, a tecnologia para deturpar e manipular a natureza de modo a subjugá-la à nossa vontade. Estamos a destruir lentamente a natureza como ela é naturalmente, na tentativa de nos experienciarmos como aquilo que já somos naturalmente. Já somos o que procuramos ser, eternos, ilimitados e em unidade com tudo, mas não sabemos disso. Ignoramos completamente. Assim, procuramos subjugar a vida para termos uma vida mais abundante. E nem sequer vemos o que estamos a fazer. A vida tornou-se o único denominador comum. Toda a gente quer vida e as coisas que sustentam a vida. E por pensarmos que existe mais do que um de nós, receamos que não haja vida suficiente para todos. Desse modo, nasce a nossa realidade, imaginando o seguinte, a morte. A vida que os nossos antepassados remotos pensavam ser eterna, até se imaginarem separados, nunca lhes passou pela cabeça que não iriam ser sempre, infinitamente. Passaram então a percebê-la como um princípio e um fim. Havia o nascimento e havia a morte. Isto é a ilusão da insuficiência representada ao mais alto nível. A experiência do começo e do fim da vida não é, na realidade, mais do que o início e a dissolução do nosso conceito de separados. A um nível consciente, podemos não o saber. A um nível superior, isso é sempre claro. E é esse nível superior que procuramos terminar a experiência da separação, para recordarmos a nós próprios que é uma ilusão, uma crença que nós criamos. Apesar de já o ter referido, é boa altura para analisarmos mais uma vez porque ela foi criada. Os nossos antepassados remotos criaram a ilusão, crença da desunião para experienciarem a realidade da unidade. Pois só quando nos encontramos fora da realidade é que conseguimos experienciar seja o que for. Quando somos parte do todo, não conseguimos experienciar-nos como o todo, porque não existe mais nada. E na ausência do que não somos, o que somos não é. Pois se não sabemos o que é o frio, também não saberemos o que é o quente. Na ausência do alto, não saberemos o que é o baixo. E, portanto, o baixo deixa de existir, não tem significado, não pode ser conhecido. Pode existir como conceito, mas não é um conceito que possamos experienciar diretamente. Só pode ser uma ideia, nunca a nossa realidade experienciada. Da mesma forma, na ausência da desunião, não há união. Se tudo é experienciado como unificado, nada pode ser experienciado como unificado, porque a união não existe como experiência separada. Não é algo que possa ser conhecido, não passará de uma ideia. E nesse contexto, não podemos conhecer-nos quem somos realmente. No entanto, é nosso desejo conhecermos como quem realmente somos. Assim, primeiro temos de criar a experiência de quem somos. Uma vez que não podemos criar essa experiência na realidade fundamental, temos de o fazer através da ilusão-crença. Desta forma, podemos deleitar-nos com o que é realmente e, assim, conhecermos-nos. Dessa forma, podemos também experienciar quem realmente somos. Nós somos o coletivo, a realidade singular, em forma múltipla. Assumimos desta forma múltipla para podermos identificar e experienciar a glória da nossa realidade singular. Complicado de perceber? Talvez. Esta é até, na verdade, uma explicação simples do propósito da relatividade, que comento em outros canais. Até despertarmos do nosso sonho, a ilusão da desunião com a vida criará uma percepção da necessidade de sobrevivência. Só quando os nossos antepassados se afastaram da vida, ou seja, de Deus, e se imaginaram separados, é que a vida em si se tornou algo de que não havia o suficiente. Começaram a tomar decisões sobre o que sentiam que tinham de fazer para sobreviver, para ter mais vida. Então, tornou-se, para os nossos ancestrais,
o principal objetivo, o novo instinto primário. Começaram até a pensar que a razão por que se uniam uns aos outros em comunidades era para garantirem a sobrevivência enquanto espécie. Perderam de vista o facto de que se uniam como reação ao único instinto real, que é o amor. Eles chegaram a esse instinto primário, o chamado instinto de sobrevivência, com base na ideia que podiam não sobreviver, uma vez que há tantos aspectos da vida em competição por ela. E, na verdade, é assim que ainda hoje a vemos. Imaginamos que estamos em competição com tudo, com toda a matéria da vida, pela vida em si. Competimos com o nosso próprio eu, por mais do nosso eu. A nossa convicção de insuficiência conduz-nos mesmo a concluirmos que não há Deus suficiente. Não só que não há vida suficiente, como não há matéria da vida suficiente, que traduzimos como carência, como nem sequer há o suficiente do que criou a vida, que mais não é do que a crença de um Deus limitado. Por todas estas coisas são limitadas, temos de competir por elas, e assim estamos a destruir o planeta e a nós próprios, devido à nossa convicção de que isso é real. Até devido a essa convicção, estamos a ter convicções de que Deus não é suficiente para todos. Acho que isso é muito proclamado pelas religiões. Temos nos matado sistematicamente na nossa louca competição por Deus. Não admitimos que estamos a fazer essas coisas, porque admiti-lo seria reconhecer que pode haver algo de incorreto na maneira como percepcionamos a vida e, consequentemente, o mundo, e especialmente da maneira como perspectivamos Deus. E até hoje não fomos capazes de o fazer. Uma admissão dessas exigiria tremenda humildade. E a humildade, presentemente, não ocupa um grande lugar na filosofia e nas teologias do nosso planeta. As nossas teologias, em particular, têm sido extremamente arrogantes, presumindo e proclamando terem todas as respostas, não deixando lugar a perguntas ou a dúvidas. No entanto, muita coisa não funciona nessas convicções. A ideia de que não há o suficiente, que não há Deus suficiente, que não há matéria da vida suficiente, que não há vida suficiente em si, levou a mais do que a simples competição, levou à repressão brutal, à supressão e à depressão maciça. As religiões suprimiram a interrogação honesta e franca. Os governos suprimiram a divergência e milhões de pessoas vivem, consequentemente, em depressão económica e psicológica. Tudo isto derivou da ideia de que a insuficiência é real, pois a suficiência resolveria tudo isto se pensássemos que havia o suficiente para todos. Deixaria de haver comportamentos autodestrutivos, disputa de recursos e querelas sobre Deus. Mas não há o suficiente, disso estamos seguros. No entanto, se não há o suficiente, como se obtém o suficiente? Como se pode assegurar a sobrevivência sem matanças nem querelas? Havia claramente uma imperfeição na quarta ilusão crença, que devia ter revelado aos nossos antepassados remotos, assim como a nós atualmente, que a ideia da insuficiência era falsa. Mas esses nossos antepassados sabiam que a um nível muito profundo não podiam prescindir dessa ilusão, ou algo de muito vital chegaria ao fim. Mais uma vez tinham razão, mas mais uma vez cometeram um erro. Em vez de ver a ilusão, crença, como uma ilusão e a utilizarem para o efeito a que se destinava, acharam que tinham de reparar a imperfeição. Foi para reparar a imperfeição da quarta ilusão que a quinta ilusão crença foi criada. Essa será o tema do próximo vídeo. Até lá, que seja abençoado com a lei do 1, que assim seja, até sempre.